Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Essa semana nós vamos continuar um delicioso debate da semana passada sobre mídias sociais e democracia. Eu estou conversando com o professor Ricardo Abramovay, do Instituto de Energia e Ambiente da USP e autor do livro Muito Além da Economia Verde, e com o Thiago Rondon, fundador da startup AppCívico e diretor executivo do Instituto Tecnologia e Equidade. Você que perdeu o primeiro programa, por favor, acesse a nossa página no YouTube, entre no bandnewstv.com.br, assista o primeiro programa, que foi uma delícia, cheio de informação, coisa que você não acredita. E agora a gente vai continuar. Thiago, pausa do programa passado para agora, para dar conta da nossa eleição atual. A gente fala em liberdade, a dificuldade de lidar com tamanha liberdade. Mas aí, na falta de saber lidar com a liberdade, a gente começa a querer cercear tudo. Já não estou sabendo, então bloqueio o WhatsApp, é isso? Mas isso, a liberdade, ela é extremamente importante. A gente proteger essa liberdade, né? Porque quase todos os dispositivos, então, por exemplo, aqui no Brasil, no primeiro debate institucional sobre isso, vamos chamar o Exército, a Polícia Federal, a ABIN e as grandes empresas para debater. E aí, claro que existiu momentos da sociedade civil, mas isso não está se comprovando pouco eficiente na prática. E isso é um problema sistêmico. A gente precisa envolver a academia, sociedade civil, e por isso até diversas organizações se juntaram para escrever uma carta que se chama Não Vale Tudo, para essas eleições de 2018. Hashtag Não Vale Tudo. Hashtag Não Vale Tudo. A gente vai botar aqui, hashtag Não Vale Tudo. www.nãovaletudo.com.br, tem a carta na íntegra. E aí, nessas eleições, a ideia o que a gente vem procurando fazer, é debater com grandes empresas de tecnologia, com empresas de dados, com agências de marketing político, com os partidos políticos e falar, olha, vamos entrar num consenso que não vale tudo com tecnologia. Mas aí eu não quero te chatear, mas você está acreditando que o pessoal vai jogar, está afim de jogar limpo. Não, a gente sabe, mas com certeza a grande questão é que até mesmo há uns anos atrás, só para dar um contexto sobre tecnologia importante, o Brasil é um dos países vanguarda com transparência de dados governamentais. A gente tem uma lei assim, muito boa, referência mundial, sobre transparência de dados governamentais. Pois bem, você perguntava para um político há 5, 6 anos atrás o que é transparência, ele não tinha a menor ideia de como lidar com isso, de como fazer transparência e como provocar transparência. Então, nesse debate que a gente traz do Não Vale Tudo, é para criar um consenso de que é importante a gente, eventualmente, abrir as tecnologias, a maneira com que a gente está fazendo política, para que esse debate ele fique mais rico, sistêmico, e a gente consiga avançar de uma maneira positiva. E não manter uma questão de bloquear as redes sociais, a comunicação e etc, né? Claro. Porque é coisa que já aconteceu no Brasil, inclusive, né? E a proposta primeira que surgiu da parte do governo é serviço secreto do Exército. Imagina o Exército controlando as informações das eleições. Como assim? A gente teve anos de ditadura. Imagina, é completamente... E é atrasado, é coisa que vem de gente que não tem ideia do que são redes sociais e que não tem ideia do que são, tecnicamente, os aparatos a partir dos quais você se relaciona com as redes sociais e, sobretudo, que não tem a dimensão do quanto as redes sociais, virtualmente, potencialmente, são fundamentais para a democracia nos dias de hoje. Agora, o grande drama que nós vivemos com relação às redes sociais é que as redes sociais, em princípio, seriam instrumentos de desintermediação. Eu consigo uma relação direta com quem eu quero me comunicar, eu não preciso mais de intermediário. Mas olha, Marina, como isso pode ser perigoso. Eu não preciso mais do político como intermediário. Eu não preciso mais do parlamento como intermediário. Eu não preciso mais das instituições como intermediário. Eu não preciso mais da mídia como intermediário. Eu não preciso mais da imprensa como intermediário. Da imprensa, melhor dizendo. Da imprensa, né? Da imprensa, a grande imprensa. Sim. A tão criticada grande imprensa que manipulava, etc. A grande imprensa tem sistemas de curadoria. Você pode dizer o órgão X tem tal orientação com relação a tal tema, é mais a favor do agronegócio, o outro é mais contra. Não importa, mas tem uma curadoria, tem uma linha, tem um cuidado.
quando você deixa as redes sociais agirem na sua espontaneidade, o risco é que esse processo de curadoria e esses intermediários que são centrais para a democracia, eles desapareçam e aí as soluções demagógicas, autoritárias, simplistas, elas vão prosperar. Então, qual é a questão que nós temos pela frente? Não se trata de controlar a internet, trata-se de juntar atores importantes e relevantes, como o Thiago falou, é o que a União Europeia fez. Quando esse tema apareceu na União Europeia, não é que a União Europeia chamou o Supremo deles, que chamou as Forças Armadas da França, da Itália, etc, etc, vamos controlar esses caras. De jeito nenhum. Chamaram os acadêmicos, convocaram uma consulta pública, dessa consulta pública participaram milhares de cidadãos, a partir disso foi escolhido uma comissão que está discutindo o tema e fazendo propostas interessantíssimas e com sugestões referentes ao que é a ética com relação a dados. Esse é um tema fundamental para as empresas de hoje. A empresa de hoje lida com dados, a empresa de hoje tem dados nas mãos, não só os gigantes digitais, qualquer empresa. Esses dados são, como diz a The Economist, o novo petróleo do século XXI. O petróleo do século XXI são os dados. E, portanto, nós precisamos de uma ética dos dados. Quem vai dizer o que é ética, o que é a ética dos dados? Não é o Serviço Secreto do Exército nem o TSE. São os cidadãos com a academia, com as empresas, com os movimentos sociais, e é necessário são necessárias organizações que tenham legitimidade para convocar cidadãos para fazerem isso de maneira inteligente. Quer dizer, nós não podemos permitir que a internet, que essa criação tão genial da inteligência humana, contribua para o nosso emburrecimento. Mas é que está a discussão, né, Abramovay? A própria imprensa, e me incluo nela, está um pouco perdida de como resgatar um público que se afastou porque acha que tudo que aparece no Facebook é notícia. E eu, quantas vezes, para colegas, inclusive, aviso, olha, isso é uma montagem. Olha, você viu o site que você está brincando? Que não tem seriedade nenhuma naquilo ali, está tudo errado, são dados que não existem. E olha, isso é do ano de 2010, está falando como se fosse de hoje. Porque as pessoas não se aprofundam, elas olham títulos, é uma coisa horrorosa. E isso está relacionado também a esse modelo de negócio. Por quê? Porque como a ideia é captar a atenção das pessoas, o grotesco, o vulgar, o pouco inteligente, o chocante, é muito mais capaz de captar a atenção das pessoas do que o reflexivo, o bonito, o meditativo e o racional. Ah, meu Deus. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, pausa para respirar 3 pontos, conta até 10, que a gente já retorna. Não sai daí. Estamos de volta com Capital Natural, que hoje debate mídias sociais e democracia com Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e Thiago Rondon, fundador da startup AppCívico. Aliás, eu queria saber, né, porque o Abramovay já fala com a gente há um tempo, ele é nosso consultor aqui do Capital Natural, e ele veio chamando para esse assunto e ele falou, gente, o Thiago é o cara, temos que chamar o Thiago, porque tanto tinha que chamar o Thiago. Vamos lá. Vamos lá. Não, na verdade, o Thiago é um entre algumas dezenas de jovens brasileiros e latino-americanos. Esse tema das eleições que o Thiago estava mencionando, 2/3 da América Latina terão eleições. Esse é um desafio para o conjunto da América Latina. E esses jovens, justamente, que entendem do assunto tecnicamente, com uma formação humanista, estão tentando recuperar valores que estavam na origem, na formação da internet. E o AppCívico, a nossa atuação lá, tanto do Instituto, a tecnologia ela está entrando de maneira muito rápida nas nossas vidas. E ela, ao mesmo tempo, está abrindo o que a gente acredita muito, janelas de oportunidades. Então, como que a gente atua nessas janelas para que a tecnologia, de maneira geral, tenha um impacto positivo e não negativo, de certa maneira. Então, como colocar um equilíbrio aí? Então, ali dentro a gente desenvolve tecnologia todas abertas e livres no sentido de
construir isso na sociedade civil e para que isso torne-se como uma política pública. Um exemplo é o Observatório da Rede Nossa São Paulo, por exemplo, que foi desenvolvida como software livre, e isso foi incorporado pelo município de São Paulo como uma política pública. Olha que legal. E hoje está ali. Então, assim, a tecnologia ela abre oportunidades para a gente estar debatendo. E hoje são diversas pautas. A gente tem, por exemplo, agora o nosso RG, né, nosso documento de identidade, que vai passar por uma informatização, uma digitalização, aliás, mas será que ela está resolvendo os problemas de diversas pessoas que estão em presídios sem um documento e não saem de lá por conta disso? Será que a gente, na atualização dos sistemas, está olhando porque de fato é necessário? Então, tanto dentro do EPCIV no Instituto, nosso olhar é gerar, de um lado, pesquisa e do outro, tecnologia, para que a gente consiga ter uma incidência aí nesses debates. Vamos um pouquinho mais fundo no que é o EPCIV. Quer dizer, ele é composto por quantas pessoas, que tipo de profissionais e nesse desenvolvimento, quer dizer, vocês já criaram quantos softwares? Até eu já estava paginando ali, olhando, achei algumas coisas bem interessantes, queria que você contasse para as pessoas. No EPCIV a gente hoje tem 25 projetos cívicos, dentro de organizações sociais, é onde a gente começou, observatórios, o programa Cidades Sustentáveis, por exemplo, que está em 300 municípios no Brasil. É uma plataforma onde as cidades compartilham seus indicadores e conseguem ter um benchmarking ali, um comparativo bacana. A gente tem uma política que agora a gente vem atuando, então em 2016 a gente desenvolveu o Voto Legal, que era uma plataforma aberta de colaboração financeira para novos políticos. A gente teve 130 políticos que utilizaram. Dois casos bem bacanas, o mais votado vereador em São Paulo e em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, uma mulher, primeira eleição, 32 anos, negra, que vem da periferia e que construiu uma plataforma em rede muito bacana no offline, mas que também era necessário um certo financiamento. E a gente vem muito nesse olhar de construir plataformas para esse ano de eleição, para fazer diversos pilotos e comprovar novas formas de fazer política ali com tecnologia, né? Um exemplo disso é dado por uma outra organização muito interessante que está no Rio de Janeiro, que é o Instituto Tecnologia e Sociedade, que criou, junto com aquele advogado Marlon, que fez Marlon Reis, da Ficha Limpa. Sim. Eles criaram um dispositivo que é o seguinte: você pode apresentar propostas para o legislativo na sua cidade, sem que cada um tenha que assinar, reconhecer firma, etc., etc., por um aplicativo que utiliza a técnica do Bitcoin, do blockchain. A técnica do blockchain, que é a técnica subjacente ao Bitcoin, ou seja, é uma certificação feita de forma descentralizada pela rede, que é um negócio genial, fantástico, que a hora que isso se generalizar, você não vai precisar mais cartório, você vai poder emitir diplomas e também reconhecer a assinatura das pessoas em manifestações políticas por essas formas. Esse tipo de iniciativa, ainda muito minoritária e muito pouco conhecida e difundida, mas são robustas e são uma promessa para o fortalecimento da democracia. Eu estava vendo uma facilidade de comunicação direto com um segmento do governo para tirar dúvidas ou de comunicação, numa olhada rápida. Mas na proposta do EPCIV, eu gostaria de fazer alguma coisa, um grupo de pessoas gostaria de fazer alguma coisa, eu encontro em vocês os desenvolvedores, o que eu encontro em vocês? Ou vocês são os divulgadores daquilo que eu trago já como ideia pronta? A gente desenvolve esses produtos, esses projetos, geralmente com organizações da sociedade civil. O Voto Legal, por exemplo, foi feito junto com o MCCE, que é o Movimento contra a Corrupção Eleitoral. Então, a gente atua em todos os projetos com organizações em conjunto, mas nós somos um executor de projetos. A gente está ali para executar, colocar, mostrar que é possível. Então, o próprio Voto Legal incidiu em diversos textos dentro da reforma eleitoral, como, por exemplo, transparência em tempo real para quem quer receber dinheiro via internet. A gente está com essa questão das doações em campanhas eleitorais super frágil, né, debatida. E aí, com esses pilotos, a gente consegue levar esse debate de maneira assim, olha, é possível, tem tecnologia, ela inclusive é aberta, ela é livre,
está aí para ser usada e vamos implementar. Ô, Tiago, existe, só uma dúvida com relação ao que já está disponível, e claro que esses nomes a gente só vai conhecer de fato quando as candidaturas forem oficializadas, mas existe uma forma de hoje, eu quero saber sobre o Ricardo Abramovay, político que vai se candidatar à presidência. E vem aquela lista de todo mundo, eu clico para saber se ele está respondendo alguma coisa, se tem algum julgamento em aberto com relação a ele, que seja? Então, tem várias iniciativas de outras organizações que trazem esse tipo de informação, tipo o Atlas Político. E esses dados agora eles estão cada vez mais acessíveis, né? Então, o TSE já tem disponibilizado de maneira de fácil acesso, por exemplo. A dificuldade com relação a esse dado é quando uma pesquisa que saiu no mês de fevereiro no jornal The Guardian britânico, de alguém que trabalhava no YouTube e que saiu em 2013 do YouTube. Por quê? Porque ele percebeu que naquela coisa do YouTube, que quando você acaba de ver um vídeo, ele te propõe o vídeo seguinte, aquela proposta está moldada segundo o teu perfil. Sim. E o que acontecia quando você clicava Michelle Obama em alguma coisa? Dependendo do teu perfil, o vídeo que você ia ver era Michelle Obama é um homem. Que era alguma coisa, que foi veiculada durante as eleições norte-americanas. Então, mais importante até do que a informação sobre determinado político é como é que a gente vai lidar com a desinformação que essas redes sociais propiciam. E, nesse sentido, esses jovens que estão fazendo coisas como o Instituto Tecnologia e Sociedade, o Instituto Tecnologia e Equidade e vários outros, estão lidando com um tema dificílimo, que é o tema dos robôs. Robô, o que é robô? Quando você vai comprar uma passagem de avião, tem sempre uma... Fale com a Marina. E aí tem lá a carinha da Marina e você faz perguntas, ela te responde na hora. Aquilo é um robô, na verdade. É um robô que está te beneficiando, está te dando informação, está poupando tempo para você e para a companhia aérea. Você não precisa ter alguém que você fica esperando, etc. Você vai lá e pede comunicação. Tem seres humanos que parecem que são robôs também. Que você exatamente. É impressionante. Bom, e esses robôs também estão atuando na política. Como é que a gente lida com esses robôs na política? Esse é um dos temas que eles estão primeiro eu quero entender como é que eles atuam na política. Mas antes de fazer isso, é o nosso último intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje debate mídias sociais e democracia, com o Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e Tiago Rondon Ocara, fundador da startup AppCívico. Tiago, voltando nessa questão dos robôs, quer dizer, a gente já tem como utilizar robôs no processo de eleições e propaganda política? Nem só tem como já está comprovado nas últimas eleições ao redor do mundo e aqui, inclusive no Brasil. Tem estudos bastante profundos sobre o tema, como que os robôs estão alterando a nossa construção de senso comum. Então, de repente, você olha uma informação que tem muita gente ao teu redor debatendo e você fala, opa, eu preciso ver isso. A gente tem um caso muito emblemático de pesquisa, que foi o caso da hashtag Caetano Pedófilo, que atingiu o Trending Topics no mundo por 8 horas. E tem estudos comprovando como que isso foi utilizado para levantar um senso comum de que todo mundo estava falando daquilo. Isso é um exemplo. Dentro das eleições do processo... E era robô. Era robô. Então, que as pessoas estavam falando? Entendi. Quer dizer, tinha uma programação ali mantendo aquele tweet sendo feito com aquela hashtag. Exato. Portanto, não eram bando pessoas. De cafajestes. Entendi. Falando do nosso gênio da raça, Caetano Veloso, dessa maneira. Caracóis, seus cabelos. E isso tem impactado em diversos debates da nossa construção. O que é um robô? É um software, é um programa de computador que busca na internet uma foto de alguém, cria um perfil e sai adicionando amigos e se conectando baseado no que a gente gosta. Então, nos Estados Unidos ficou comprovado um estudo de Oxford muito bacana
que tanto o comitê, vamos dizer assim, tanto a campanha da Hillary quanto a do Trump conseguiram colocar robôs em todos os bairros dos Estados Unidos. Gente, é um exército. Perfis de pessoas falsas. Então, quando tinha uma mensagem que eles gostariam de propagar, esses robôs estavam ali servindo eles para colocar informações. E eu vou mais próximo. Aqui no Brasil, tem uma investigação que foi feita pela BBC sobre as eleições do presidente do Flamengo, nas últimas eleições, por exemplo. O uso de robôs para construir fatos para serem debatidos pelos torcedores ali durante... Mas aí faz como? Como é que a gente faz? E aí entra uma questão que é muito delicada, né? A FGV... Isso foi levantado na reunião que você teve no TSE. Exatamente. O TSE fez uma reunião ano passado, em dezembro, sobre internet e eleições, em que eu estive lá, e o debate era o que fazer com isso? Como que a gente lida com tudo isso? Tem algumas questões envolvidas. Uma delas, talvez a principal, é que a gente precisa falar de desinformação. Né? Então, assim, esses perfis eles estão sendo utilizados para a construção de consenso. Então, e isso se dá muito pela desinformação. E como combater a desinformação? Né? Isso é algo complexo, né? Tem diversos estudos, assim, a melhor maneira é todo mundo debater sobre a informação. Né? E aí surgem as agências de fact-checking, que já tem no Brasil 3 grandes agências que estão atuando e que vão atuar muito forte nessas eleições. Mas eu acho que é importante falar um pouco do comportamento desses bots. Esses bots, esses robôs, são criados com muita antecedência. Empresas se especializaram em vender esses exércitos. Então, eles criam um exército com 40, 50 mil perfis falsos distribuídos por aí e falam, que mensagem você quer enviar hoje? Eu ia te perguntar, porque dá para ser rastreado onde vem aquilo ali. Exato. Tem um estudo, inclusive, americano, que tem uma reportagem que comenta que custa $50 mil para desacreditar um jornalista usando robôs. Nossa, o Trump deve usar muito isso. Ele que adora um jornalista, né? A neutralidade da rede agora foi abolida nos Estados Unidos no final do ano passado. E houve uma campanha. Neutralidade da rede significa quando você entrar na internet, se você quiser Facebook, Twitter e tal, isso é de graça. Agora, se você quiser National Geographic, uma coisa bacana, aí você tem que pagar, o plano tem que ser diferente, etc. É o contrário do que quem inventou a internet queria. 99% dos tweets enviados naquela época eram contra a neutralidade da rede, como se isso exprimisse o estado de espírito da opinião pública americana. E era simplesmente mentira, eram robôs. Isso dava à opinião pública uma impressão de que havia um movimento. Não, de fato, tem que fazer. Não tinha nenhum movimento. Imagina como isso afeta, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, que tem até uma limitação de quando você pode mostrar, de quando você, né, boca de urna, que seja. Tal. Quer dizer, se você cria isso, uma população de robôs falando que estão a favor do candidato tal, você começa a entender que aquela massa, bom, então tá bom, então o meu não vai, então talvez eu vá nesse. Quer dizer, você pode alterar todo um... Ou levantar pautas, né? Que, assim, vamos levantar uma pauta que favoreça um candidato ou outro, né, durante esse processo eleitoral. Mas vem surgindo diversas maneiras de lidar com isso. Então, há trabalhos dentro das redes sociais para isso, mas é muito importante que isso seja debatido não só pelas redes sociais, não só pelo TSE, mas pela sociedade, por pesquisadores, porque isso vai ser uma briga eterna daqui para frente. Hoje, é fácil detectar robôs porque, eventualmente, eles escrevem 2 mensagens por segundo. Então, você detecta isso de uma maneira simples. Mas com a chegada de inteligência artificial, com a chegada de uma série de mecânicas novas para lidar e construir esses robôs, isso vai ficando cada vez mais sofisticado. Uma dica deles todos que estão trabalhando com esse assunto, de nós todos que estamos trabalhando com esse assunto, é o seguinte: o político honesto que usar robô, porque usar robô não é uma desonestidade. Quando a empresa aérea usa robô, ela não está sendo desonesta. Só que ninguém imagina que aquela figurinha lá seja uma pessoa. Tá certo? Então, uma condição para o político honesto usar robô é que quem está recebendo a mensagem saiba que aquilo é um robô e que sejam fáceis os meios de chegar a quem financiou aquilo
esse conjunto, ou seja, transparência no uso dos robôs. Esse vai ser um critério muito importante. Olha, mas é uma ótima ideia, é uma ótima dica. E aí fico eu com a ideia de, como jornalista, de vontade de criar tipos de perfis diferentes. Um racista, um sexista, um não sei o quê, para ver que tipo de mensagens eu recebo para uma forma de monitoração. Porque isso, se a gente começa a fazer isso, para ver que tipo de informação a gente está chegando. Porque aquilo que a gente estava discutindo lá atrás. Se o meu grupo é muito pequeno, e que fossem os haitianos que você falou, né? O meu grupo era muito pequeno e aí os meus posts ficavam todos ali dentro, quer dizer, como é que eu passo para frente para mostrar que o que o político está falando para mim é diferente do que ele fala para você? Preciso conseguir chegar nessas informações, nesses grupos. Então, e indo nesse sentido, está sendo construídas várias propostas para as grandes plataformas. Então, uma delas, por exemplo, é ter um registro público de discursos públicos, políticos, etc., para você poder rastrear, debater e ter um debate mais coerente. Agora, vocês têm que rezar para a população ter esse interesse, né, Thiago? Mas eu acredito que uma vez que a gente consiga incidir em como essas plataformas, esses algoritmos também possam vir a funcionar, a gente vai abrir dispositivos de fiscalização. Hoje, qual que é o maior problema das redes sociais nas eleições? Por exemplo, calúnia. As pessoas fazem uma calúnia contra uma pessoa. No outro dia vão lá e apagam um post. Quando chega para o juiz analisar, o post não existe mais. Abramovay não pagou imposto. E o que o juiz escreve é: não há provas, não há evidências e essa foto que você tirou não tem validação jurídica. Então, a gente tem que criar mecanismos para começar a aprofundar e criar, né, sistemas de controle em conjunto. É um problema sistêmico, ele tem que ser debatido com todos, né? Tem uma palavra que está muito em moda hoje, que é distopia, que é o contrário da utopia. A gente está vivendo um momento de distopia. Eu acho muito importante que essa discussão, essa conversa que a gente está tendo, Marina, seja um fator para animar as pessoas com a vida cívica, com a vida política, não com os políticos, mas com a capacidade que as pessoas têm que ter de serem donas das suas próprias vidas a partir de informações que são informações consistentes, que são informações inteligentes, as informações que são muito conspiratórias. Tal coisa está acontecendo porque desconfie disso. WhatsApp, mensagem de WhatsApp, a pessoa não se identifica. Quantas vezes eu recebo da família? Olha o que eu recebi. Eu falo, gente, espera lá. A pessoa não se identifica, você não sabe quem ela é. Ela pode falar o que ela bem entender. Se eu inventar um negócio, é a mesma coisa, gente. Para pensar. Nós precisamos recuperar o espaço público. A internet é um instrumento para a gente recuperar o espaço público e, por aí, revigorar a democracia. A gente não pode desistir disso. E está num momento em que muita coisa nos convida a cada um se fechar no seu próprio mundinho e a desistir da vida cívica. Isso é o que de pior poderia acontecer. Eu até tenho uma fé. A partir da nossa conversa. Eu até tenho uma fé, porque como a política passou a fazer parte da nossa discussão de bar, de cabeleireiro, de táxi, de ponto de ônibus, de qualquer lugar, talvez a gente se preocupe mais. Talvez a gente preste mais atenção e é uma expectativa. E que eu espero que a nossa discussão hoje também alcance mais pessoas para a gente conseguir levar isso à frente. Olha, eu não tenho como agradecer a quantidade de informações que vocês me deram, até considerando que dados, né, são um grande negócio. Vocês me deram muito óleo hoje, foi bonito. Muito a pensar, muito a pensar, muito a tentar entender, mas principalmente muita atenção daqui para frente. Infelizmente o programa acabou e dessa vez acabou mesmo, não dá para fazer mais um. Né? Quem sabe a gente se reúne mais perto das eleições e a gente faz uma discussão com o que estiver acontecendo diante de nós, pode ser? Claro. Então a gente se reúne depois, logo mais, para ver o que está acontecendo, tá? Tá bom. Bem. O programa fica por aqui. Agradeço muito a presença do nosso quase conselheiro editorial, né, o professor Ricardo Abramovay, do Instituto de Energia e Ambiente da USP e autor do livro Muito Além da Economia Verde, e o Thiago Rondon, fundador da startup App Cívico e diretor executivo do Instituto Tecnologia e Equidade. Eu peço que com muita atenção você continue conosco. Acesse mais uma vez a nossa página do Facebook, porque a gente é legal, a gente faz coisa legal. Reveja os nossos vídeos no YouTube. São esses vídeos, quer dizer, é legal. E no portal bandnewstv.com.br, onde além do programa você tem um monte de notícia legal. Quer dizer, a notícia pode não ser boa, mas o pessoal apura a paca. Clique lá que não tem nenhum fake, é tudo verdade e é tudo relevante. Eu sou Marina Machado e até a próxima.